Olá, minha querida Goiânia, olá, meu querido estado de Goiás. Está começando mais um Nossa Gente para você aqui na Fonte TV. Nossa Gente que tem um telefone de contato especial para você ligar, deixar sua sugestão de programa, para você falar comigo, para você mandar matéria, para você elogiar, para você criticar, para você falar mal, o que você quiser. Os contatos estão aqui e durante toda a programação minha, em todos os programas meus, os meus contatos de rede social vão estar aqui também. Eu sempre me esforço e tento responder todos. Às vezes eu não consigo porque são muitos. Mas vai lá, manda para mim que eu vou fazer de tudo para te responder, para conversar com você. Bom, o Nossa Gente hoje vai falar sobre um assunto muito importante que é a educação brasileira. A educação vai de mal a pior. E, infelizmente, parece que nada faz ou nada acontece para melhorar. Pelo menos essa é a constatação que a prova do Enem revelou. Quando mais de 500 mil estudantes zeraram a redação, que foi o último caso, esses indicativos ou esse indicador não é o único que as coisas não estão dando muito certo no setor, na educação. Um levantamento da Universidade de Brasília, da UNB, apurou que apenas uma a cada 200 escolas do país tem infraestrutura ideal. Segundo especialistas, os problemas só devem ser resolvidos com a participação popular, cobrando direto, o direito básico da educação, cobrando direto dos seus governantes. Assistir a matéria. Na Constituição, considerada a lei mais importante do país, está escrito: a educação é um direito de todos, dever do Estado, do poder público. Mas será que na prática essa é a realidade? Nós percorremos algumas escolas, conversamos com alunos, especialistas, professores para responder a seguinte pergunta: a educação pública no Brasil tem qualidade? Começamos a nossa reportagem visitando algumas escolas públicas e particulares de Goiânia. Nosso giro começou por este colégio particular que fica na região sul da capital. No prédio, os materiais de divulgação mostram as excelentes notas no Enem que alunos da instituição tiveram, inclusive na tão temida redação. Segundo o coordenador pedagógico da escola, o segredo está na preparação dos jovens, que passam praticamente o dia todo no ambiente escolar. Nós começamos desde o 9º ano com uma carga horária expressiva. No 9º ano, por exemplo, nós trabalhamos com 30 horas aulas por semana, mais as atividades no contraturno. Então, além dessas 30 aulas, a gente tem mais um conjunto de aulas que são ministradas no vespertino para esse aluno. Essa preparação fez com que Lucas passasse no vestibular enquanto ainda cursava o 2º ano do ensino médio. Os professores, a proposta mais humana que o colégio oferece foi com certeza fundamental na minha colocação, na minha nota e influenciou totalmente até mesmo na minha cabeça na hora de fazer a prova. Nesta escola pública de Goiânia, o ensino funciona em tempo integral. Além das disciplinas obrigatórias, eles têm ainda aulas de reforço, atividades culturais, avaliações semanais e simulados direcionados ao Enem. Além de ter uma base comum que prepara o aluno para o vestibular e para o Enem, a gente tem uma base diversificada que prepara esse aluno para a vida. Os meninos chegam hoje às 7h30 da manhã e a gente tem um acompanhamento com esse aluno até às 17 horas, preparando não só para os principais vestibulares, para o Enem, mas uma preparação para que ele saia também do liceu buscando o mercado de trabalho, buscando se posicionar diante da sociedade. Mas os alunos não são só elogios. O ensino melhorou, mas muitos reclamam que passam várias horas na escola. Falta um pouco mais de infraestrutura. Aqui a gente precisa somente de um pouco mais de estrutura. A estrutura é muito boa, o colégio é grande, mas você precisa de estrutura, porque você passa o dia todo aqui, né? Então aqui é quase uma segunda casa, então só estrutura mesmo, eu acho. A única parte assim que eu acho que deve ser melhorada é a questão física da escola, estrutural, porque às vezes assim, pra gente que passa o dia todo aqui, tem algumas condições que são precárias, que deverão melhorar, mas isso vai ser com o tempo, eu espero. Para muitos alunos brasileiros, o básico não é tão básico assim. Em muitas escolas do país, os problemas atrapalham diretamente o rendimento.
Um levantamento feito por pesquisadores da Universidade de Brasília mostra que menos de 1% das escolas públicas do país têm infraestrutura ideal. Professores da escola pública são excelentes, todos são excelentes, toda escola que eu estudei. A questão é só o conforto, cadeiras, não tem ar-condicionado e o rendimento não sai muito bem. Falta muito conforto na escola, em questão de ventiladores, ar-condicionado. Quem passou pela rede pública sabe bem o quanto uma infraestrutura básica e também o ensino de qualidade fazem falta na hora do vestibular. É o caso de Jennifer, que desistiu de tentar passar em uma universidade federal ou estadual e optou pela particular. O aluno de colégio particular, ele está o tempo todo preparando para o vestibular numa faculdade federal. E o aluno de colégio público não, ele tenta o vestibular federal, mas ele está pensando mais em uma universidade particular, porque ele entende a concorrência e sabe a desvantagem que ele tem. No Enem, principal porta de entrada para a universidade, algumas deficiências dos estudantes ficam evidentes. No último exame, 529 mil alunos tiraram 0 na redação. É, sim, um ensino ineficiente, tendo-se em vista que não gera a reflexão, a formação do indivíduo enquanto cidadão, né? Que é aquele que tende a refletir sobre aquilo que lê. Então, nesse ponto, é um ensino que apenas reproduz conhecimento, mas não gera, sob qualquer hipótese, a capacidade de aquele que estuda refletir sobre isso que ele estuda. O que fazer, então, para mudar essa realidade? Para mestre em educação, o caminho é tornar a escola um bem público, principalmente com uma maior participação dos pais. Para que a qualidade seja uma regra na educação pública, os investimentos e os bons exemplos devem ser maiores do que os problemas. Como é um bem público, de um bem público tem que cuidar dele todos nós. Então, é a sociedade toda e é pressionando, cada um no seu lugar. A ação é estatal, então é a responsabilidade dos governos, que não o tem feito, né, do que a gente tem acompanhado, como poderia ser feito e como já foi feito em alguns momentos históricos, no país, no estado e na própria capital. Suelen enfrentou todos os problemas da rede pública. Hoje cursa letras em uma universidade federal. Realmente é dedicação mesmo, fazer bem os trabalhos, estudar direitinho, não só para conseguir nota, para passar, mas para realmente aprender. E, bem, eu acho que foi isso mesmo, eu quase não saía de casa e tal, estudava mesmo, fazia bem as tarefas de casa também, que é muito importante, a tarefa de casa. E também acho que o apoio dos meus pais também, que sempre me auxiliaram em tudo que eu precisei. Será que as coisas vão mudar? Será que as coisas vão dar certo? O Brasil só tem futuro se investir nesse futuro. E não tem outra forma do que educação. Foi o que fez diferença em país, eu não vou falar país de primeiro mundo não, porque às vezes fica até parecendo que a gente quer humilhar, porque o país de primeiro mundo ganha de lavada do país, não do Brasil. Não deveria ser assim, mas é verdade. Mas um país como a Coreia do Sul, que tem menos dinheiro que a gente, que o Brasil é o 7º país mais rico do mundo, mas o povo que não tem acesso a dinheiro, mas é o 7º país mais rico do mundo, fez uma revolução na educação lá, e com certeza daqui uns 10 anos a Coreia do Sul vai ser um dos países mais ricos do mundo. O Chile fez a mesma coisa. Quer saber um outro país? A China. A China investiu em educação de uma forma extraordinária e a gente continua andando para trás. Só para você ter uma ideia, só para você ter essa informação. As empresas de telefonia liberaram nada, né? Foram obrigadas por lei a liberar banda larga de internet para as escolas municipais, escolas públicas estaduais do Brasil todo. A maioria, como a senhora deve saber, não utiliza isso para os próprios alunos, porque não tem a infraestrutura necessária. Não tem um computador, não tem um tablet. Bom, na Coreia do Sul, os meninos lá nem caderno levam mais para a sala de aula. É só o tablet dado pelo governo. Bom, vou para o intervalo, depois a gente tem a nossa reflexão de fé, tá bom? Bom, de volta com nossa gente, está na hora de a gente fazer a nossa reflexão. Hoje nós vamos conversar sobre o fruto do Espírito Santo, que nos controla, né? Porque o fruto do Espírito Santo, um dos integrantes dele é o domínio próprio, deixa a gente mais calmo.
Põe na tela. Gálatas capítulo 5, eu vou ler o verso 9, depois eu vou ler do 13 ao 25. Diz assim, no verso 9: um pouco de fermento leveda toda a massa, estraga, aumenta e etc. Verso 13 agora: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, e sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, verso 19, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, ira, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas, verso 22, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Aleluia! O apóstolo Paulo, na sua sabedoria, que era uma coisa de louco, a inteligência, a sabedoria dele, até porque por autodefinição ele diz, nós temos a mente de Cristo, a mente dele era uma mente sobrenatural. Ele diz assim, eu comecei lendo o verso 9 de propósito, um pouco de fermento leveda toda a massa. Ou seja, um pouquinho de coisa ruim estraga toda a massa. Um pouquinho de fruto da carne estraga você todo. Ou de obra da carne. Um pouquinho de prostituição, um pouquinho de impureza, um pouquinho de lascívia te arrebenta. Mas o mesmo padrão que Deus coloca, e eu gostei de uma definição que eu ouvi, não sei aonde, de um pastor falando aí, ele falou que o padrão que Deus coloca para a gente é o padrão dele. Por exemplo, se Deus fala que você tem que perdoar o seu irmão 70 vezes 7, ou seja, 490 vezes por dia, é o tanto que ele te perdoa também. Olha que coisa maravilhosa. Você não precisa se preocupar em receber o perdão de Deus. Você tem que se preocupar em se arrepender e não ter esse perdão ou não buscá-lo, porque quando você busca, ele é suficientemente misericordioso e fiel para te perdoar 490 vezes por dia, se for necessário. Isso não é maravilhoso? Quem acha maravilhoso aqui? Deixa eu ver. Eu acho tremendo. Quem acha maravilhoso? Então o padrão de Deus é esse também. Ele se encaixa, e eu posso fazer por definição, que um pouco de coisa boa leveda a toda a massa. Um pouco de coisa boa dentro do nosso coração pode produzir algo suficientemente poderoso para transformar as nossas vidas. Amém? Amém ou não? Mas que padrão bíblico que você está usando, bispo? Eu vou falar. Se Deus fala que é capaz ou é necessário uma fé do tamanho de um grão de mostarda, desse tamanhozinho, quem já viu o grão de mostarda aqui? Deixa eu ver. É menor do que uma lentilha. Uma lentilha, menorzinho. Se você precisa de uma fé do tamanho de um grão de mostarda
para declarar que esse monte saia daqui e vai para lá, para fazer o sobrenatural acontecer na tua vida, então eu posso definir que um pouco do fruto do Espírito Santo pode fazer a diferença na tua vida. E eu quero me ater a isso, porque a definição de ter o fruto do Espírito Santo, ou o fruto do Espírito em nós, só pode ser mais clara e objetiva quando a gente define da seguinte forma: 2 pontos. É ter o Espírito Santo. Não sei se você percebe em Gálatas capítulo 5 que ele não fala, apesar que ele fala várias características, vários itens, ele não fala os frutos do Espírito. Você viu? Veja comigo aqui, só para você entender. No verso... Verso 22. Mas o fruto do Espírito é. Olha lá. Mas o fruto do Espírito. Não é vários frutos, é um só. Olha que coisa fantástica. E eu já vi gente pesquisando o original grego para descobrir se isso foi traduzido de forma errada no cânon bíblico por Gutenberg ou antes dele por Lutero. Não, foi traduzido da forma certa. O fruto do Espírito. Por que um só? Por que um só? Se está falando aí, só nesse versículo que a gente está vendo aqui, refletido está amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Por que o fruto? Porque o fruto tem vários itens, tem várias características, mas ele começa a agir em nós e através de nós numa ação, numa atitude, num agir do Espírito Santo. Quando eu tenho o Espírito Santo, eu manifesto o fruto do Espírito Santo. Quem está me entendendo? O fato de eu ter o fruto do Espírito Santo, 2 coisas têm que acontecer. O fato de eu ter o Espírito Santo, 2 coisas têm que acontecer. Primeiro, eu tenho que rejeitar não a carne, mas a concupiscência da carne. O que quer dizer concupiscência? Já falei aqui, vamos lá, vamos estudar a Bíblia. Vontade pecaminosa. A carne é o que nós somos, não tem jeito. Eu e você nos definimos como carne, carcaça, cheia de vontade, cheia de não me toques, não me leves. É ou não é? Cheia de probleminhas, cheia de ofensinhas. Somos nós. Como é que é? O jardineiro é Jesus e as árvores somos nós. Vocês lembram disso? Mas quando o fruto do Espírito Santo manifesta em nós, nós temos que rejeitar a concupiscência da carne e manifestar aquilo que faz parte do fruto do Espírito. Bondade é a ação do Espírito Santo através de você. Não tem como ser bom sem ser pelo Espírito Santo. A Bíblia fala que até a bondade do ímpio é má. Só o Espírito Santo nos traz bondade verdadeira. Só o Espírito Santo nos traz a longanimidade, ou seja, o controle emocional necessário. Só o Espírito Santo nos traz o domínio próprio, mesmo quando pisam bem doído no calo que a gente tem no pé. Só o Espírito Santo se manifesta em nossas vidas de uma forma que dentro da luta que é a minha vida cristã, entre carne e espírito, o meu espírito prevalece contra a minha carne. Então, o que eu quero falar para você nesse tempo curto, nesse resumão que eu estou fazendo aqui? Simples. Nós todos precisamos dioturnamente buscarmos não só viver o Espírito Santo, mas permitir que o Espírito Santo viva em nós. O Espírito Santo tem que ser o nosso autodomínio. O Espírito Santo tem que ser o nosso dominador. O Espírito Santo tem que ser o nosso Senhor, controlável. Eu tenho que ser um joystick na mão dele. Eu tenho que permitir que Ele controle a minha vida, me guie, me projete, me desenhe, me determine.
Eu tenho que deixar que o Espírito Santo viva a minha vida através de mim. Vocês estão me entendendo? Aí eu começo a entender umas loucuras que tem na Bíblia, umas viagens que tem na Bíblia, das pessoas que estão na Bíblia. Só tem loucura. Tem viagem na Bíblia que só tem loucura e a gente começa a entender o que é. É o Espírito Santo vivendo através da pessoa. Quer um exemplo? Ô meu filho, pensa comigo. Se você soubesse que amanhã, meio-dia, você ia ser condenado à morte e arrancar a tua cabeça, o que você faria? O que você faria? Tá preso, né? Numa cela menor do que aqui. O que você faria? Orar? Deus me livra, Deus! Ou, perdoa meus pecados, Jesus, porque eu fiz de errado. Ou, chama minha mulher, chama meus filhos. É assim ou não é? Tem uns aqui que eu falei, eu quero minha última refeição. Olha a viagem. Sabe o que Pedro fez? Pedro foi condenado à morte. Iam arrancar a cabeça dele no outro dia, meio-dia. Sabe o que ele fez? Dormiu. Arrumou o travesseiro dele. Vou morrer mesmo. Dormiu. Eu fico pensando, será que Pedro pensou assim, eu tenho que chegar descansado no céu? Vocês estão entendendo? É só o Espírito Santo uma loucura dessa. Paulo tinha acabado de sofrer chibatada. 40 menos 1, dá quanto, gente? 39. E as chibatadas eram três, não é fio, 3 cordas. Corda de amarrar vela de navio, etc e tal, com 3 pedrinhas afiadas na ponta delas. Então arrancava couro, literalmente. Ele e Silas. E aí amarraram eles eu não sei o nome daquele negócio, não, que carrasco põe, mas amarraram as pernas e os braços deles assim. Então eles ficaram muitos dias daquela forma. Só para você ter uma ideia, era totalmente desumano, totalmente terrível. Eles faziam as necessidades fisiológicas ali, eles comiam ali, não levantavam para tomar banho, nada. O que você faria nessa situação? Que nojo! Que fedor! Oh Deus! Por que o Senhor permitiu eu passar por isso? Estou mentindo ou estou falando a verdade? Seja sincero. Paulo e Silas começaram a louvar. Bom, se eles são crentes há muito tempo, eles cantaram uma música tipo A alegria está no coração. Bate palma aí, Silas, de quem já conhece Jesus. Está vendo as loucuras? Vocês estão me entendendo o que eu estou falando ou não? É o Espírito Santo. Só o Espírito Santo para fazer algumas coisas dessas. Só o Espírito Santo para fazer Paulo pregar a noite inteira. Isso é a salvação de todo pastor. Quando alguém falar, pastores, olha a coisa boa para você. Quando alguém falar que você pregou muito, lembra ele que até Paulo fez isso. A Bíblia diz que Paulo pregou a noite inteira, até meia-noite, ao ponto de um jovem no 3º andar dormir na janela e caiu no chão. Sabe o que a Bíblia fala que o louco do Paulo fez? Parou a reunião, parou a pregação, desceu os 3 andares, orou e ressuscitou o menino. E sabe qual é a maior loucura que tem? É que a Bíblia fala que ele voltou para cima e continuou a pregar. Vocês estão entendendo? O fruto do Espírito Santo na tua vida, o Espírito Santo através de você, vai lhe fazer tantas coisas, mas o principal, vai lhe fazer viver uma vida de sobrenatural. É o Espírito Santo. Tem um dom que talvez seja o mais popular que o Espírito Santo nos dá, que é o dom de línguas. Através do dom de línguas você tem um contato direto com Ele. É uma língua que você não entende,
O Espírito Santo faz você orar para falar direto com Deus. E o dom de língua foi feito para te edificar. Quando você tem um dom de língua, ele fica aqui guardado no seu coração. Você escuta uma canção dessa, você pode tanto cantar ela em português, quanto você pode cantar em línguas. Você está num momento de oração, você pode tanto orar em português, profetizar em português, como você pode orar em línguas. É para te edificar, é algo que Deus te deu para fortalecer o seu espírito, para fortalecer a tua vida. E às vezes tem gente que não acredita, essas pessoas é porque elas não viveram um encontro com Deus ao ponto de receber o dom de línguas. Porque o dia que elas receberem, elas vão entender 100% o que quer dizer isso. Mas ele fica guardado aí dentro. Ele fica guardado no seu coração. Você pode usar quando não pode usar. Deixa eu dizer algo para você. Se você tem o Espírito Santo de Deus, você tem o fruto do Espírito dele em você. Todos esses itens que a gente leu aqui agora está dentro da sua vida, inclusive o domínio próprio, inclusive a bondade, inclusive a longanimidade, inclusive todas essas características que eu li. Usar cada uma delas depende de você. Depende da situação? Não, depende de você. Depende da circunstância? Não, depende de você. Depende do Espírito Santo, a não ser que você não o tenha. Quem é que tem o Espírito Santo? Quem tem o Espírito Santo na tua vida, no seu coração? Levanta a mão. Então agradece a Deus, fala: Deus, obrigado pelo doce Espírito Santo. Fala: obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor vive em mim. Mas eu não falo em línguas. Querido, quem aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, abriu a porta para que o Espírito Santo entre nele. Eu não sei de onde vem essa interpretação de que só tem o Espírito Santo se eu falo em línguas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Espírito Santo entra nas nossas vidas quando eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu abro meu coração, ele começa a entrar, ele começa a operar na minha vida. Então eu pergunto de novo: quantos aqui tem o Espírito Santo na sua vida? Então aprenda a usar o fruto que ele te deu. Use o fruto que ele te deu, está na sua mão. É seu. Toma posse, pega e use. Traga o espiritual para o natural. E aí ele termina no texto que eu li. Verso 24: os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e as concupiscências. A obra da cruz, diga comigo, a obra da cruz é crucificar a carne. E aí ele fala: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. A obra do Espírito, diga, a obra do Espírito é fazermos, andar nele. A obra da cruz é matar a sua carne. A obra do Espírito é fazer você viver nele e ele viver em você. Eu quero orar com você hoje para que o Espírito Santo venha sobre a tua vida e ele venha irradiar dentro de você e através de você o fruto dele, para que todos possam ver Deus em você e glorifique ao Pai que lhe enviou o seu doce Espírito. A obra da cruz é matar a nossa carne, é sacrificar a nossa carne para que a gente possa ter uma vida de paz. Quando a gente deixa a carne dar vazão, quando a gente ouve a carne falar com a gente, é morte, é destruição, é mal, é falta de graça. Para não falar desgraça, é falta de graça. Então, querido, minha querida que está assistindo a gente aí, se entrega à obra da cruz, entrega, porque o que o Espírito quer fazer em você, o Espírito Santo, é fazer você uma pessoa de paz, calma, de tranquilidade. Abre o seu coração para que ele possa adentrar a você e trazer essa paz, essa calma, essa tranquilidade. Com certeza você vai dormir melhor. Eu não tenho dúvida disso não. E eu vou ficando por aqui. Que Deus te abençoe e te encha do fruto do Espírito. Beijo. Tchau. Tchau.